Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Gênesis. Dessa feita, eu quero que os irmãos abram comigo no capítulo 3. Nós ficamos, na semana passada, de fato, observando a importância do Gênesis para as nossas vidas, e principalmente considerando a ação da palavra de Deus nesses 3 primeiros capítulos, norteando toda a existência humana, dando de fato significado, compreensão do que é ser humano, do que é viver à luz da palavra de Deus. E nós queremos dar prosseguimento ainda essa noite com esse tema, com essa exposição. Gênesis capítulo 3, quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 8, palavra do nosso Deus. Diz-nos assim, Gênesis 3, a partir do verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe respondeu, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém, irmãos. Oremos ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, para aprendermos mais a tua palavra. Nos ajuda essa noite. Sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Que a tua boa mão possa nos abençoar, possamos assim, Senhor, aprender mais de ti. Ser com a tua igreja e nos traz, Senhor, aquilo que é necessário para que glorifiquemos o teu nome e vivamos vidas que sejam agradáveis a ti, no amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo aqui em toda a face da terra. Que essa seja uma noite de transformação para as nossas vidas e para muitas vidas que estão aqui ainda que não conhecem o Senhor, também possa ser essa uma noite de grande transformação para a glória do teu nome, em Jesus Cristo. Assim nós te oramos. Amém. O que é que nós temos observado, né? Aqui nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Como falamos no domingo passado, eu sou deveras assim, muito grato a Deus por essa compreensão da percepção de como esses capítulos eles são determinantes para a fé cristã. Principalmente porque nós temos aqui princípios bíblicos que são norteadores para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. E isso vem mediante a palavra do Senhor. É isso que eu creio que nós poderíamos sintetizar nessas 2 prédicas que estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir.
domingo passado e nesse domingo. Palavra do Senhor, desde o princípio, ela determina todo o nosso viver. Não existe na nossa vida nenhuma possibilidade de não vivermos em relação com a palavra de Deus. Seja de modo em que ela seja vida para nós, seja de modo em que ela seja morte para nós. É muito importante nós entendermos isso. Paulo já diz isso escrevendo, na sua epístola aos Coríntios, que a palavra do Senhor, ela é cheiro de vida nos que se salvam e ela é cheiro de morte nos que se perdem. O fato é que, quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de fato do poder de Deus, nós falamos de fato da presença de Deus. Quero que os irmãos observem esse Gênesis 3, versículo 8, a princípio, antes até mesmo de considerarmos os pontos dessa noite. Veja o que está escrito: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. A voz do Senhor Deus, a presença do Senhor Deus. O fato é que não existe nada que nós possamos contemplar nesse mundo que não seja o reflexo, que não seja o resultado da voz de Deus. Certo, irmãos? É por isso que os serafins cantam em Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de quê? Sua glória. Nós estamos aqui nesse momento como resultado de Deus estar falando. Isso de forma criacional, isso de forma providencial, isso de forma redentiva, isso de forma santificadora, isso de forma consumadora, ou seja, do propósito de Deus que se concretizará em Cristo. O fato é que muitas vezes, quando nós observamos algum diálogo com algum ateu, a primeira coisa que eles vão dizer assim: por que Deus não fala? Por que eu não escuto a voz de Deus? Fale ele agora. Ele não consegue entender que tudo que o olho vê e tudo que o olho não vê é Deus falando. É resultado da palavra de Deus. É isso que Gênesis quer nos ensinar. Porque, como diz no princípio, nós vimos isso, a palavra criadora. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, a criação, ela é resultado da palavra de Deus. É por essa razão que Paulo vai dizer, em Atos capítulo 17, ali em Atenas, que nele nós vivemos, nos movemos e o quê? Existimos. Então entenda, nós só estamos aqui, você só está respirando, o seu diafragma está se movimentando, porque Deus está falando, porque Deus está comandando a pulsação do seu coração, as sinapses no seu cérebro, ou seja, o oxigênio no mundo, toda a realidade do nascer do sol, do pôr do sol, como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite discursa a outra noite, sem som, sem palavra alguma, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus está falando. A questão exatamente é que os homens não ouvem. E pensam que a questão de se ouvir é meramente uma realidade auditiva, e não é. Nós vemos isso pela Escritura. Constantemente, quando Cristo fala às igrejas ali na Ásia, quem tem ouvidos, ele diz o quê? Ouça. É por isso que nós, uma vez convertidos, passamos a vivenciar a palavra criadora, trazendo a nossa alma a uma nova criação, e passamos a ouvir a voz de Deus em nosso coração. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, um novo Gênesis, uma nova criação para a glória de Deus. E essa relação com a palavra, ela é determinante para a nossa vida. É muito maravilhoso isso. Nem que você não queira. Você que entrou aqui essa noite, você disse assim: eu não quero contato com a Bíblia. Ok, mas você não tem como não ter contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus te criou, a palavra de Deus te sustenta, e a palavra de Deus determinará a sua eternidade. Determinará a sua eternidade. Deus falou, Deus fala, Deus continuará falando. A palavra, como nós vimos na semana passada, além dela trazer essa realidade criadora, concretizadora em Cristo, nós vimos os textos, Evangelho de João capítulo 1, a própria Epístola de João, o apóstolo Paulo prodigamente trata com isso, fazendo alusão ou citações mesmo do Gênesis, destacando o princípio criador da palavra e o princípio da renovação a partir da ressurreição de Cristo.
nós observamos também a instrução que vem da palavra. E vimos isso, aliás, a revelação que vem da palavra. E vimos isso quando consideramos o fato de entendermos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É interessante que sempre os homens estão procurando entender a razão da sua existência. Por que nós estamos aqui? Não é? Muitas pessoas entram em crise, entram em tristeza, em depressão, em ansiedade, porque não conseguem entender a razão por que estão aqui. Então a palavra nos apresenta isso, foi Deus que nos criou. Foi Deus que, no seu concílio celeste, Pai, Filho e Espírito Santo, disse, façamos, Ele falou. E ao falar na pluralidade, Ele trouxe à existência a pluralidade humana, homem e mulher, estabelecendo como deve ser o homem, como deve ser a nossa relação, quem nós somos. E que mesmo sendo criados à sua imagem, sempre seremos dependentes dEle. A bênção do Senhor, Ele abençoou, os fez prósperos, férteis, disse para o homem crescer, multiplicar, estabeleceu o tempo, mostrando a importância de se parar e contemplá-lo como o Criador de todas as coisas. Então, Gênesis, os 3 primeiros capítulos, nós estamos observando aqui de forma panorâmica, destacando a importância de como Gênesis traz para nós a essência do Evangelho, e a essência do Evangelho na sua palavra, no poder da sua palavra, da palavra que nos revela a vontade de Deus. O que eu quero observar hoje com os irmãos, para nós concluirmos essa observação nesses 3 capítulos, é a instrução que a palavra nos traz, e a bondade que a palavra nos traz, mesmo quando ela foi afrontada. Veja, Gênesis capítulo 2, volta comigo um pouco antes, nós observamos que Deus, mediante a sua palavra, ensina o homem. O que é que o homem tem que fazer? Não é? O homem, o Senhor traz a existência, e o homem, então, de fato, é colocado por Deus no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, veja o que está escrito. Veja comigo, a partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, perceba a palavra de Deus, Deus falando, dando ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus lhe diz o que fazer, Deus lhe diz o que não fazer, mesmo em um contexto de perfeição. Mesmo em um contexto em que não havia pecado, Deus estabeleceu o que o homem deveria e o que não deveria fazer, denotando assim a prerrogativa divina sobre as suas criaturas. Interessante isso. Deus cria o homem e Ele dá o comando, dizendo, o que é que você tem que fazer? Para que você está aqui nessa terra? Eu lhe coloquei aqui nessa terra para você refletir a mim, como imagem e semelhança minha, e para que você me imite, cuidando da terra que eu criei e fazendo a mesma produzir. Um papel, de certo modo, sacerdotal, onde o homem deveria cada vez mais refletir a glória de Deus na criação. Veja o que está escrito no versículo 15. Deus colocou o homem no Éden para o cultivar e para o guardar. Então fica bem estabelecido aqui que mesmo em perfeição, não éramos, considerando a realidade dos nossos pais, seres autônomos, e que tal condição ela é irreal, danosa e absurda. Ou seja, quando nós, isso é algo muito comum, nós compramos qualquer aparelho eletrônico, qualquer aparelho doméstico, seja qual for o instrumento musical, nós não queremos saber do manual. Existe isso na nossa realidade cultural brasileira, não sei, acredito que os países até seja isso diferente. Mas nós não gostamos. Nós já nos acostumamos até mesmo a ir para um vídeo do YouTube, né? Onde tem ali um tutorial, não é assim? Tutorial resumindo para você não ter que ler o manual. Você não quer seguir as regras, você não quer saber o que pode acontecer. De repente, quando alguma coisa não está funcionando, aí você corre para o manual. Eu pulei alguma etapa, eu não acionei determinado dispositivo. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa realidade nesse mundo, nós só podemos vivê-la de forma agradável, com propósito, ou seja, com significado, se nós nos voltarmos para a boca de Deus. E Deus nos colocou aqui para nós trabalharmos, para nós produzirmos e para guardarmos o que nós produzimos da perspectiva
soberano, ou seja, de que nós prestamos contas a Deus. Sempre precisamos do direcionamento do Senhor, sempre precisamos da autoridade do Senhor, sempre precisamos dos comandos do Senhor, pois a sua palavra é a nossa vida e nós devemos louvar a Deus por isso. É tão interessante que quando nós observamos os pensamentos, a secularização, as filosofias, os sofismas que adentram a igreja e que adentram o nosso lar, nós começamos a observar primeiramente assim, rapaz, quem foi que inventou esse negócio de trabalho? Já disseram isso? Eu ouvi muito isso aí, né? As pessoas falando assim, rapaz, eu só queria saber quem foi que inventou o trabalho para me matar. Eu ouvi a pessoa dizendo isso aí. Rapaz, amanhã é segunda-feira, nem me fale, segunda-feira é o pior dia, por quê que vai começar tudo de novo? Nós somos influenciados por uma perspectiva secularizada. Nós não conseguimos compreender que os nossos papéis, eles são designados pelo Senhor e que nós temos que viver nesse mundo, trabalhar, produzir para a glória de Deus. Claro, com cuidado, de que não venhamos esquecer do Senhor. Salmo 127, mais uma vez eu levo os irmãos para o texto. O texto, ele tem aqui algo muito belo, como sempre chama a atenção dos irmãos, é que ele vai destacar que o Senhor Deus, o homem trabalha, mas nós podemos correr o risco de ignorar os comandos e as diretrizes do Senhor e não lembrarmos de que Ele conduz todas as coisas. Ou seja, o trabalho, de fato, o significado do trabalho procede da boca de Deus. Cultivar e guardar, isso é divino. Por isso que o Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, veja a ideia de cultivar, edificar, fazer crescer. Em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão evoca aqui essa realidade já edênica, de que o homem foi criado para trazer, sim, coisas existentes a partir da criação e guardá-las, mas nunca esquecer do Senhor Deus Criador. Isso é muito maravilhoso porque nós temos aqui a natureza espiritual e a natureza sagrada do trabalho. Certo, irmãos? No mundo de hoje, em que as pessoas estão cada vez mais evitando o trabalho, e isso é algo que nós temos que ter o cuidado. Eu chego até mesmo a considerar algumas perspectivas de trabalho hoje em dia. Se não estão fugindo da realidade de realmente produzir alguma coisa, guardar isso de uma perspectiva divina. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, nosso irmão hoje leu 1 Tessalonicenses, que mencionou um pouco disso no capítulo 4, mas Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, nos diz algo muito importante sobre essa realidade. Por essa razão, compreendendo a perspectiva sagrada e espiritual do trabalho, nós vamos observar os apóstolos dizerem isso, né? Tudo quanto fizerdes, fazer de coração para o Senhor, e não como se fosse para os homens. Ou o próprio Senhor Jesus Cristo que diz, eu e o Pai trabalhamos até agora. Mas veja 2 Tessalonicenses capítulo 3, abra comigo a escritura. Está escrito assim, Paulo nos diz, a partir do verso 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, percebam, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Do que Paulo está falando de ordenadamente e desordenadamente? Percebam, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Que interessante isso. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Perceba que Paulo destaca uma vida ordenada e desordenada na fuga daquilo que é estabelecido no Éden, cultivar e guardar. Ou seja, é muito comum as pessoas não se ocuparem, e hoje mais dos nossos dias, né, de redes sociais, de tecnologia, de telas e de imagens, a ociosidade e as ocupações que de fato não refletem a vontade de Deus.
Paulo continua dizendo, não porque não tivéssemos esse direito. Paulo fala até mesmo do seu direito como ministro, como pregador, de ser mantido pela igreja. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque ainda convosco, Paulo diz, quando ainda convosco, ele diz, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, o que está escrito também? Então perceba, a instrução é que nós devemos nos ocupar, devemos sim trabalhar, devemos sim produzir. E Paulo continua dizendo, verso 11, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Olha o que ele chama de viver desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem em quê? Na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Que beleza é isso. Muito importante isso. Então, eu fico até pensando às vezes, em algumas dessas realidades de redes sociais, pensando nas pessoas que vivem da vida alheia, da fofoca, que ganham dinheiro por se intrometer na vida alheia. Não é isso? Isso hoje é uma indústria milionária ou até mesmo bilionária. Existem programas específicos para isso. E é o trabalho da pessoa. É interessante como isso é institucionalizado, até mesmo legalizado. De se intrometer na vida alheia, não trabalhar, mas gerar conteúdo sem conteúdo, para nutrir aqueles que buscam conteúdo sem conteúdo. É impressionante isso. Mas veja como Paulo coloca que a realidade do trabalho, ela é sacra, como a realidade da ocupação é divina, e que ela foi determinada por Deus desde o princípio, pela própria boca de Deus, colocando o homem no Éden para o cultivar e para o guardar, ocupando o homem assim, para a glória de Deus, imitando ao seu Criador, o Deus que fala, que falou e continua falando. Acho interessante, a título de ilustração, observando a própria Escritura. Volta comigo para Gênesis 2, mas enquanto os irmãos voltam, quando eu penso em José, todas as vezes que a vida de José estava mais difícil, o que é que Deus fazia com José, os irmãos lembram? Dava mais trabalho a ele. Não é interessante isso? Às vezes você diz assim, meu Deus, eu estou tão cansado, minha vida está tão difícil, e de repente aparece mais trabalho e mais questões para você resolver. Você fica assim, o que está acontecendo? Deus está preservando você através do trabalho também. Então José, quando ele é vendido como escravo, ele é levado para o Egito, e quando ele chega lá, o Senhor o coloca ali para reger a casa de Potifar. Na escravidão, ele passa a ser administrador da casa de Potifar. Acusado falsamente de assédio sexual pela mulher de Potifar, ele é lançado na prisão. E lá na prisão, o carcereiro o coloca como responsável por todo o cárcere. E uma vez que José está trabalhando no cárcere, ali o Senhor o eleva, o exalta. E quando o Senhor vai de fato trazer alívio a José, traz alívio a ele, fazendo dele governador do Egito. Então, essa mentalidade hoje, que é muito cultivada na sociedade, que adentra na igreja, do dinheiro fácil, das apostas, hoje em dia está muito corrente isso. Eu recebi recentemente de um irmão uma estatística de que entre evangélicos e católicos, o número maior de apostadores hoje, nas bets, nesses jogos, nessas questões virtuais que existem, acontece no meio do povo de Deus. Isso é pecado. Isso é contra a palavra que Deus estabeleceu de um homem criado por Ele trabalhar, cultivar a terra, guardar e comer do suor do seu rosto. Temos que fugir disso, ter o cuidado. Às vezes nós ficamos pensando assim, o que está na minha vida errado? Muitas vezes é a preguiça. A preguiça não reflete o Criador. O não querer crescer, o não querer se ocupar, o não querer servir, o não querer dedicar na sua vida a ser útil a Deus e útil à sociedade. Natureza espiritual do trabalho, natureza sagrada do trabalho, tudo isso está aqui em Gênesis capítulo 2, quando Deus coloca o homem no Éden para o cultivar e o guardar. Então, irmãos, nada do que fazemos, nada do que ganhamos, nada do que comemos, nada do que fazemos pode ser dito como feito à parte de Deus. Nós precisamos da sua bênção, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos da palavra que sai da sua boca. Interessante isso.
Por essa razão, tanto o mestre como o apóstolo Paulo vão nos ensinar que os alimentos devem ser recebidos com o quê? Ações de graça. Paulo vai dizer, porque tudo que é recebido com ação de graça é abençoado por Deus. Não existe carne que não seja espiritual. Não existe churrasco que não seja espiritual. Não existe bebida que não seja espiritual. Não existe banquete que não seja espiritual. Tudo deve ser levado em consideração em que nós dependemos da palavra de Deus para vivermos, nos movermos e existirmos. Ele fala e Ele nos dá a condição de trabalhar. Ele fala e nos dá a condição de nos alimentarmos. Ele fala e nos dá a condição de digerirmos. Ele fala e sustenta todas as coisas. O Senhor estabelece tudo isso. Veja Gênesis capítulo 2, como isso é importante, até mesmo nas questões que parecem estar distantes. A dieta do homem é estabelecida pelo Senhor. O que vai na nossa boca, como estamos falando aqui, é estabelecido pelo Senhor. O Senhor fala, verso 16, Gênesis 2, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é uma maneira graciosa do Senhor nos ensinar até mesmo o que nós comermos. Apenas com uma restrição nós vemos aqui, que seria de fato vida e liberdade. A restrição estabelece a diferença entre criatura e criador, bem como demanda fé, amor e confiança na palavra de Deus, no que Deus estabelece como sendo sempre o melhor para a nossa vida. É muito interessante isso quando você lê a lei de Moisés, e algumas pessoas, eu falei isso aqui já para os irmãos, me questionavam muitas vezes, até ainda hoje, quanto à questão de por que Deus proibiu certos alimentos. Por que Deus proibiu certos alimentos? Porque Ele o quis. Isso foi para nos ensinar. Isso é para mostrar o seu domínio. Isso é para mostrar que a nossa vida depende do que procede da sua boca. Por isso que quando Jesus, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, ele é tentado por Satanás a transformar as pedras em pães, o Senhor vai dizer o quê? O que é que está escrito? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde? Não é apenas uma questão de satisfazer o ventre. É uma questão de se relacionar com aquele que criou o ventre, criou todas as coisas para a glória do seu nome. É comer de forma que lhe agrade, é beber de forma que lhe agrade, é trabalhar de forma que lhe agrade, é entender que tudo é espiritual e que tudo é norteado pela sua palavra. Interessante, não é? Como nós temos a tendência de nos afastarmos de Deus nas questões que foram feitas para nos aproximarmos dele. Alegria, o comer, o beber, né? É por isso que eu acho maravilhoso. Abre comigo em Jó, capítulo 1. Certa feita, eu preguei aqui esse texto. Não sei se essa pregação também está aí, mas eu lembrei agora. Jó, capítulo 1. Olha o que está escrito. Diz-nos assim a palavra do Senhor, que havia um homem na terra de Uz, né? Um temente a Deus, reto, íntegro, se desviava do mal. Tinha 10 filhos, aí o verso 2 nos diz isso, 7 filhos, 3 filhos. Possuía 1000 ovelhas, 3.000 camelos. Olha a beleza do verso número 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um, por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quer dizer, havia aqui riqueza, havia fartura e havia rodízio de festa. Coisa boa, né? Se eu vivesse no tempo de Jó, eu ia dizer, Jó, meu irmão, né? Olha o que está escrito, decorrido o turno de dias de seus filhos, aliás, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó como? Jó não entendia que havia dissociação entre banquete e santificação. Jó entendia que como pecadores, nós pecamos quando comemos, sim, podemos pecar sim quando bebemos, de repente blasfêmias surgem em nossos corações.
Mas a palavra é poderosa para nos santificar e continuarmos comendo, bebendo, vivendo para a glória de Deus. Assim, quer pois comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam como Jó, façam tudo para a glória. Não deixem de cultuar. Não deixem de se voltar para a palavra. Não deixe de considerar a espiritualidade das coisas, porque não existe nada que não seja de fato espiritual e que a palavra não permeie, não sustente, não santifique, não tranquilize, não conduza. A palavra de Deus permeia e totaliza toda a existência humana. Tudo que o olho vê e que o olho não vê procede da boca de Deus. Isso é muito maravilhoso. Na sequência de Gênesis 2, volta comigo, além, como nós vimos na semana passada, considerando que a palavra ela é criadora, considerando que a palavra ela é reveladora, considerando a sua realidade agora de instrução, o homem é criado, é colocado no Éden, e também o Senhor estabelece, como nós vemos aqui, a sua relação, né? Gênesis capítulo 2. E aqui eu estou pontuando apenas algumas realidades para os irmãos verem como esses 3 capítulos são determinantes e ricos para a nossa vida. Riquíssimos para a nossa vida e para a nossa existência. É por isso que eu digo para os irmãos, leiam a Escritura, leia Gênesis, veja a beleza do Evangelho em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ali tem tudo. Tudo. O restante que vem, claro, é a expansão dessas verdades benditas. Veja o que está escrito, o texto nos diz aqui, Gênesis capítulo 2, nós observamos ainda assim, veja a partir do versículo 4, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E o texto nos coloca que não havia ainda nenhuma planta no campo, o texto diz porque o Senhor não fizera chover, e o texto nos fala também no verso 7, que o Senhor formou o homem, né, do pó da terra, e de fato o homem ainda não tinha sido criado para lavrar o solo. Isso é muito belo, porque nós vemos a Escritura destacar não apenas com quem nos relacionarmos, mas com o que nos relacionarmos. A nossa relação com o cosmos, ela é determinada pela palavra. É onde muitos teólogos vão falar do mandato, né, cultural, do fato do homem cuidar da terra, do homem se relacionar com a terra. E isso, claro, visto de uma perspectiva bíblica também. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós entendemos que o mundo não é maior do que o homem. Hoje nós vivemos numa realidade, vamos dizer, um mundo pet, né? Hoje eu fico vendo as coisas, como as coisas estão invertidas. Hoje em dia, os irmãos, até alguns dizem assim, eu sou pai de pet, mãe de pet. Aí eu penso que ele é mãe de uma garrafa pet, né? Que ela é mãe de uma garrafa pet ou ele é pai de uma garrafa pet. Não, mas é o animal, é o pet, é tratado como um ser igual ao ser humano. Os irmãos percebem como essas realidades corrompem e de fato tiram as coisas dos lugares estabelecidos pelo Senhor. O homem foi criado, colocado no Éden, para exatamente desenvolver a terra, ter domínio sobre todo ser que respira nesse mundo. O homem de fato é a criação, é a coroa da criação. É a glória de Deus sobre a terra. Isso não pode ser estendido a um outro ser, nem a pet, nem a planta. E também é pai de planta. Vai surgir alguma coisa aí com o nome de planta. Já tem, já. Alguma coisa aí, né? Não sei. Eu sou pai de fauna, né? Não, é flora. Mãe de flora. Fica bonito, né? Flora, mamãe, né? Alguma coisa nesse sentido. Deus estabelece a nossa relação com o quê? Com as coisas. A palavra estabelece isso. Nós temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, veja capítulo 2, abre comigo a Escritura. O apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, abre comigo, a relação com as coisas criadas, elas não podem ser pautadas em superstições, elas não podem ser pautadas em realidades que não estão de acordo com o que a Escritura revela para nós. Olha o que nos diz aqui, quando Paulo diz assim, no capítulo 2, ele diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o quê? Cristo. Cristo é a palavra. E não segundo Cristo. E não segundo a palavra.
certo? Ah, eu já falei isso aqui para os irmãos várias vezes, né? Eu chego em casa, todo domingo está lá, né? Ainda dá tempo de salvar o planeta Terra. Isso aí vai, ele está em perigo, né? É o aquecimento global, é a geleira derretendo, e está sumindo o animal tal, né? Eu lembro certa feita, de forma cômica, né? O próprio Chico Anísio, dando entrevista para o Jô Soares, disse assim: eu quero saber o que é que vai acontecer com a minha vida se não existir mais um mico-leão dourado. Eu vou acordar e vai estar no jornal: acabou-se o mico-leão dourado. O que é que eu vou fazer de mim? O que é que eu vou fazer da minha vida, do meu casamento? O que é que eu vou fazer dos meus filhos? Não existe mais o mico-leão dourado. Isso é inversão, isso são filosofias. Isso são filosofias do mundo, são questões rudimentares do mundo e não segundo Cristo. Esse mundo continuará de acordo com Gênesis, até que Cristo volte. Esse palco não será desmontado, enquanto o grande protagonista não se manifestar com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os irmãos lembram? Quando termina uma peça, né? Tem toda a peça, né? No teatro, né? Aí vem ali o escritor da peça, o idealizador, ele adentra no palco e todo mundo aplaude pela grandeza daquela peça. Esse roteiro que nós estamos vivendo aqui, ele vai se desdobrar todo, até que o autor desse roteiro se manifeste com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não existe aquecimento global que acabe com isso. Não existe derretimento de geleira. Não existe tornado que acabe com isso. Não existem guerras, rumores de guerra. Seja o que for, o Senhor voltará e esse mundo durará até que Ele venha. É muito importante isso. Não se deixem levar por essas coisas. Não se deixem perturbar por essas coisas. Veja na sequência, Colossenses capítulo 2, versículo 20 ainda: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Ou seja, as pessoas ficam pautando a vida por esses conceitos, por essas filosofias: não toque, não prove, não manuseie. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: todo alimento recebido com ação de graça é abençoado por Deus. Por isso que algumas seitas, de fato as seitas se caracterizam por isso, né? Você vai observar algumas igrejas e dizem: nós não comemos carne, não come isso, não come aquilo, não bebe Coca-Cola, não toma café, não faz isso. Não tem nada a ver isso com o Evangelho, não tem nada a ver isso com a revelação. A palavra nos instrui com o que nos relacionarmos, mostrando a soberania de Deus, a nossa realidade como coroa da criação, regendo esse mundo, claro, com responsabilidade e decência, refletindo o caráter e a glória de Cristo. Para nós concluirmos essa noite, Gênesis capítulo 2, volta comigo. Além de com o que nos relacionarmos, a Escritura ela estabelece a palavra com quem nos relacionarmos. E veja, está escrito Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia comigo. Diz assim, verso 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Veja, tudo acontece Deus falando. Preste atenção, faça esse exercício em casa. Chegue em casa, abra Gênesis, leia Gênesis 1 ao 3 e observe Deus falando todo o tempo. E observe Deus falando e trazendo existência às coisas, trazendo ordem às coisas, trazendo regras às coisas, porque a vida procede da sua boca. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui vem um relato, como os irmãos conhecem bem, o Senhor Deus, no verso de número 21, diz que ele fez cair pesado sono sobre o homem, e este, adormecido, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante que talvez você possa dizer assim: pastor, mas no verso 23 é interessante que está escrito disse o homem, não é? Vem comigo para Mateus capítulo 19, abre comigo a escritura. Nós consideramos esse texto na realidade do divórcio em Marcos 10, né? Em breve voltaremos para Marcos, para a nossa exposição do Evangelho de Marcos. Mas abre comigo em Mateus capítulo 19. O que nós observamos aqui é algo muito maravilhoso. Olha o que está escrito.
Mateus 19, na questão do divórcio, a partir do verso 3. Olha que coisa impressionante. Verso 3 está escrito: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: o que é que Jesus faz? Não tendes lido que o Criador, desde quando? Desde Gênesis. Jesus volta para Gênesis, que beleza isso. Eu acho interessante a gente conversando sobre o dia do Senhor, estava aqui no podcast, né? Estava ali eu e o irmão Gerson e tudo, com o irmão Mosiano também. E a pessoa vai dizer assim: a gente precisa ver no Novo Testamento, compreender a questão do casamento, enfim, do mandamento. Tem que estar no Novo Testamento. Jesus vai para Gênesis, eu acho interessante isso. Ele chancela a realidade do casamento com a realidade criacional. Mas perceba que algo muito importante, ele diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Desse modo já não são mais dois, porém uma só carne. Espera aí, quem foi que disse isso? Veja lá em Gênesis 2, faz assim comigo, marcando assim. Verso 24, verso 23, e disse o homem, Gênesis 2, esta afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Verso 24, por isso deixou o homem pai e mãe, se uniu a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem foi que disse isso? Lá em Gênesis? Adão. Mas Jesus fala que foi o Criador. Por quê? Na beleza das relações humanas, a palavra de Deus se propaga de forma singular na comunhão e na harmonia. O homem passa então na vivência da plenitude da relação eu, ela, ou seja, na relação heteronormativa de macho e fêmea, a vivenciar a própria palavra de Deus percorrendo a sua existência. Adão está ali sendo tomado pela palavra. Ele está ali, alguns vão dizer, sendo até o primeiro profeta. Ele está falando a palavra de Deus, ele acorda do sono que o Senhor colocou e recebe a palavra de Deus para propagar a palavra de Deus na declaração do significado da sua relação homem e mulher. É por isso que Jesus vai dizer: o Criador disse. Até o que Adão diz nesse contexto, ele o diz porque o Criador disse através de Adão. E aí nós vemos a beleza de que a grandeza das relações humanas, e principalmente no casamento, é aqui estabelecido. Ou seja, a palavra do Senhor cresce e a revelação do Senhor vem de forma mais intensa na vivência legítima da realidade conjugal para a glória de Deus. Deus destaca as relações humanas e destaca com quem primariamente o homem tem que se relacionar, ou seja, com o seu cônjuge. Nós vemos assim que a palavra, ela ordena e orienta a nossa vida localizada nesse mundo e as relações sociais para o bem-estar da humanidade e para a glória de Deus. Que beleza isso. Então, percebam como nós precisamos da palavra. Percebam como nós podemos nos voltar para a Escritura e sempre encontrar o que é suficiente para a nossa vida. O que é suficiente para a nossa compreensão do que nós estamos fazendo aqui, do nosso trabalho, do nosso ganho, da nossa alimentação, das nossas relações, da nossa vivência, da palavra que nos ensina, da palavra que nos instrui, da palavra que nos dá significado. Por isso, irmãos, não abandonemos as Escrituras, não abandonemos o Cristo de Deus revelado nas Escrituras, não abandonemos o ajuntamento solene, não abandonemos o ouvirmos a palavra de Deus, porque nós precisamos da palavra para prosseguirmos nesse mundo mal. A palavra tudo criou, a palavra tudo sustenta, a palavra a tudo traz significância, a palavra a tudo santifica e de fato redime para a glória do nosso Deus. Próximo domingo nós iremos continuar ainda vendo esse texto e observando a afronta à palavra e como a palavra ela atua na nossa vida, mesmo sendo ela afrontada por nós pecadores. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo Santo Evangelho e te agradecemos pela bendita palavra. Ajuda-nos para que possamos vivê-la cada vez mais no poder do Espírito Santo. E se existem vidas aqui que não compreendem o porquê da sua existência, que a tua palavra possa trazer a compreensão e entenderem,
seu papel nesse mundo, entenderem sua vida nesse mundo, entenderem sua relação contigo nesse mundo, entenderem as suas relações neste mundo mediante a tua vontade. Abençoa a tua igreja e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.